Muito bem, programa Arquivo Aracaju de hoje, vou entrevistar o Carlos José Magalhães de Melo, mais conhecido como Carlos Magalhães, também chamado de Magá. Formado em odontologia, professor da Universidade Federal de Sergipe e um ícone da imprensa radiofônica sergipana, nordestina e até brasileira. Carlos Magalhães, um prazer, uma satisfação incomensurável tê-lo aqui no programa Arquivo Aracaju. Grande abraço, Magá. Eu gostei do nome Arquivo Aracaju. Oh. Aliás, você é filho de uma figura antológica de Sergipe. Seu avô, Melício Machado, era o rei do coco, sabia? Sabia. Tem uma reportagem do Cruzeiro, ele rei do coco, sentado em cima dos cocos que ele colhia, não é? É um prazer poder abraçá-lo, abraçar também seu pai Roberto, sua mãe, e essa equipe maravilhosa que está aqui, né? Ô Magá, é verdade que logo no início da carreira o senhor não gostava de ser chamado de Magá e depois acostumou com o Magá? Não, Conta pra gente um pouquinho dessa história. É verdade, eu comecei a minha carreira de imprensa no Clube dos 50. O Eduardo Cabral redigia o programa do Clube dos 50 e na Rádio Liberdade de Albino Silva da Fonseca, ali em cima da padaria do Albino, né? A padaria era embaixo. Lá era Sergipe Gás também, porque ele foi o primeiro vendedor de botijão de gás em Sergipe, Albino Silva da Fonseca, né? Cabral Machado já vendia naquela época os fogões a gás, né? E eu era o apresentador do Clube dos 50. Eu não era profissional da Liberdade. Aliás, eu apresentava o programa do Clube dos 50 quando estava servindo o Exército, que eu fui soldado do 28º Batalhão de Caçadores e da 19ª CR, que hoje é CSM, né? E aquele quartel maravilhoso do 28BC, eu servi ali com o capitão Firpo, que há pouco tempo morreu em Salvador, como coronel Firpo, irmão daqueles dois Firpo que trabalhavam na Varig e que eram surdos mudos, né? Interessante isso, a vida, o compasso da vida, o que nos faz encontrar, né, Dominique? A gente percorre um caminho longo e chega à oportunidade de poder aqui na TV Câmara, né? Aqui na Câmara de Aracaju, que beleza de projeto, né? Muito bom. Vendendo a imagem e você criando a história da televisão. Estou aqui às suas ordens. Ô Magá, o senhor primeiro se formou em odontologia. Eu Foi fiz isso odontologia em Alagoas, mas fiz também uma parte de medicina. E em Alagoas houve um episódio muito interessante. Haviam duas escolas de odontologia. Uma que ficava junto do Palácio dos Martírios, que era a odontologia de Maceió. E a que ficava, aliás, de Alagoas, a que ficava lá em cima da ladeira do Guido. Você subia pelo Colégio Guido, ao lado da Catedral, lá de Maceió, chamava-se Faculdade de Odontologia de Maceió. E nós, estudantes, tivemos um papel importante na criação da Universidade de Alagoas. Eu fui o líder do movimento estudantil para a unificação dos cursos de odontologia. Você imagine, não é? Que bom. Porque o MEC, com Juscelino Kubitschek, para criar a Universidade de Alagoas, exigiu que houvesse a unificação dos cursos de odontologia. Eu fui líder estudantil, fui vice-presidente da UEA de Alagoas e tudo. Inclusive, estive exercendo a presidência da própria União dos Estudantes de Alagoas. E eu comecei minha vida profissional por ali, porque, coincidentemente, foi aí que eu fiz o concurso para a Rádio do Governo, a Rádio Difusora de Alagoas. E aí que iniciou sua vida na imprensa radiofônica? Foi, como profissional. Que ano isso? Isso eu tinha o quê? 18 anos de idade. Tinha acabado de servir o Exército,
foi meu comandante-geral do Exército em Sergipe, Geraldo de Menezes Cortes, grande comandante da Guarnição Federal, e ele conversava com o soldado porque ele escrevia sobre trânsito. Sabe onde ele morreu? No dia da Revolução Brasileira, a bordo de um avião da FAB, que ele era ligado ao Exército, né? E era deputado federal pelo Rio de Janeiro. O avião da FAB caiu entre o Rio e Brasília. No primeiro dia da Revolução, ele faleceu. Um grande comandante e que nos deu um presente para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, muito importante. Ele permitiu que o soldado que estava servindo na 19ª CR fosse a festa de família com traje civil e deu uma autorização por escrito a cada um de nós, né? Era uma alegria. Nós éramos soldados e não podíamos andar apaisando, mas tínhamos autorização. E um sargento do 28BC, naquela época tinha vigilância militar em todo canto, né? Na Revolução. Sim, sim. Resolveu segurar todos os passes que Geraldo de Menezes Cortes nos entregou. Sabe o que aconteceu com ele? Teve que devolver os passes todos. Foi preso, que contrariou uma determinação de um superior. Ele criou uma algeriza comigo terrível. Eu fui fazer um curso de cabo lá, tinha passado lá no exame, e ele começou a me jogar chacota. Eu desci, fui ao comando da CR e com o tenente Gregório Vinhaski, um catarinense, ele me levou ao comando do Geraldo de Menezes Cortes. E eu disse, olha, eu acho que eu estou sendo colocado mal nesse curso de cabo, porque estou sendo maltratado pelo sargento que o senhor determinou o recolher todos os passes que o senhor nos deu, e ele pegou uma tremenda cadeia, por isso ele quer se vingar em mim. Sabe o que é que Geraldo Menezes Cortes disse? Você não precisa de curso de cabo, não. Você já vai para a universidade. Você fica aqui conosco. Sabe o que era o médico dele? Da mulher dele? Era meu pai. Que meu pai era o ginecologista e obstetra que atendia as esposas dos comandantes militares, que eles não tinham um ginecologista e obstetra lá na Guarnição Federal, né? Então você vê, Aracaju é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, né? E eu vivi, a partir daí, a audácia de ter ido fazer um vestibular em Alagoas e daí começar a vida de rádio profissional. Sabe onde eu fiz a primeira transmissão de futebol em rádio? Em cima de uma árvore? Não, foi em cima da caixa d'água do Mutange. Eu já tinha ouvido falar. Ali na Avenida Mutange, do estado de Mutange, que lamentavelmente vai ser agora demolido com aquele problema do Salgema, né? Mas, de Alagoas. Lá em Maceió. Mas eu vivi uma vida de profissional muito intensa em Alagoas, né? Eu servi o então Major Luiz Cavalcante, como ele era conhecido, ele era militar, e foi governador do estado eleito por Arnoldo de Melo, o dono do sistema Gazeta, né? De rádio e televisão, e do jornal Gazeta de Alagoas. E quando eu terminei o curso, meu pai tinha me convidado para eu voltar, Carlos Melo, meu pai, para eu voltar para Aracaju. Eu disse, vou com muito prazer. Eu tinha muito medo dos bandidos que já haviam em Alagoas, sabia? Lá se matava muito, naquela época, né? Opositores políticos morriam. Eu conheci muitos que foram, eu fui repórter da Assembleia Legislativa e conheci muita gente que terminou sendo morto por vingança de crimes cometidos lá pelo interior do estado. Mas eu gostei muito de viver em Maceió e fui hóspede da pensão da Feira Franca, de outras pensões no centro e depois da Casa do Estudante Universitário, a CAEL, que ficava na avenida vizinho a Jaraguá. Jaraguá, eu posso dizer o que era? Claro. Era o centro da prostituição de Maceió.
né? Lá que tinha o Cérebro Cabaré do Mossoró. Eu estou me lembrando da história. Então, eu tive uma vida muito feliz, fiz muitas amizades, né? Com grandes profissionais. Um deles trabalhou por aqui, Arivaldo Maia, morreu há pouco tempo, né? Em Palmeira dos Índios, em Alagoas. Ele foi meu hóspede como amigo, e eu dei todo o apoio a ele, e ele veio trabalhar na rádio de Albino. Pô, eu estava na cultura, liderança grande do rádio, né? Aquela dupla Carlos Magalhães, Magá, e o Hélio Elias, o Diabinho, né? Sim. Lembro bem. O Hélio viveu 95 anos, né? 95. Ele teve Alzheimer, né? Faleceu aos 95. E eu estou aqui, no alto dos 86, conversando coisa bonita que Deus me permitiu, né? Amém. Ô Magá, e quando retornou lá de Maceió aqui para Aracaju, a partir daí começou também uma paixão pelo futebol, pela imprensa radiofônica esportiva? Mas eu já era da imprensa esportiva lá. Já era. E eu era chefe do departamento de esporte e jornalismo da difusora. Depois a Gazeta me levou na sua inauguração, né? Porque eu cobri pela Gazeta já a eleição de Luiz Cavalcante. E a esposa de Luiz Cavalcante implantou um projeto dedicado à mulher, às humildes, né? Mulheres humildes, muito aplaudido e muito festejado. Quem era o locutor oficial da caminhada por Maceió? Com um carro VHF que a difusora tinha, era um Jeep, né? Uma caminhonete Jeep fechada americana com VHF na época. A gente dava um banho, né? Todo mundo ouvindo, né? E depois, quando eu vim para Sergipe, Narciso Machado já tinha me convidado, eu fiquei na Rádio Jornal. Sabe onde era o estúdio da Rádio Jornal e o transmissor? Era no bairro do Céu, em frente ao campo do Confiança, né? Sabino Ribeiro. Sim. Era ali. Depois eles vieram aqui para a Avenida Barão de Maruim. Boa memória, né? Excelente. E a partir daí, Magá depois começou a cobrir Copas do Mundo também, né? Eu passei um ano na Rádio Jornal, sendo narrador esportivo. Lá estava também Paulo Gomes, que era um narrador nosso também, muito ligado a Raimundo Luiz, né? Raimundo Luiz. Isso já na difusora. Quando a gente saiu da Jornal e foi para a difusora. Aí nós saímos da cultura para a difusora. Aí Dom Luciano, juntamente com Dom Távora, foram me procurar em minha casa. Eu morava na Rua de Campos, no trecho ali entre Santa Luzia e Arauá. Nós tínhamos uma casa ali, que era uma das minhas tias que foram morar em São Paulo. Meu pai adquiriu e deu para o filho, né? Para morar. Depois eu fui morar na Praia 3 de Julho. E começou o namoro da Rádio Cultura. Dom Luciano não entendia porque nós tínhamos saído da cultura. Era um problema interno que houve, não é? Todo mundo sabe. E ele, em nome de Dom Távora e dele, fez o convite para que eu e o Hélio Elias voltassem para a cultura. Aí formou-se aquela grande dupla de rádio, né? O Magá e o Diabinho. Aí você me pergunta, por que você não gostava de ser chamado de Magá? Porque eu era Carlos Magalhães, né? Mas quando chamaram de Magá, é porque muita gente queria me chamar de Gagá. E eu não aceitei ser Gagá. Aliás, não sou Gagá até hoje, né? Com certeza. Por que Gagá? O senhor é um grande ícone da imprensa radiofônica. Mas eu vou lhe contar um episódio. Deus é muito bom. E Deus é sábio. Quem me chamou de Gagá, na rádio que eu estava, e era jornal, faleceu aos 62 anos de idade, parecendo um velho, teve um tiripaco e eu fui ao sepultamento dele, certo? Passei um ano fora de rádio. Eu não achei que era justo ficar um ano fora de rádio. Aliás, deixei de ganhar o dinheiro que eu sabia ganhar, que o rádio
O rádio de comunidade naquela época era bem ouvido. Sim. E bem remunerado. E bem remunerado. O comércio gostava. Hoje o comércio está com muitas dificuldades e a receita que se tem em rádio, mesmo rádio de internet e tudo, é uma receita pequena. Mas valeu a pena o sacrifício que eu fiz. Ô Maga, e como começou essa história de Copas do Mundo? É verdade que em 1970 o senhor estava lá no México no tricampeonato? Você está me chamando de senhor. Pode ser você. Você mesmo. Você estava lá no tricampeonato lá no México, Maga? Coincidentemente, Lorival Batista, o governador, o Louro, me convidou para coordenar a vida da imprensa brasileira para a inauguração do Batição. 69. Um ano antes da Copa do Mundo. Você imagine o Batição com 50 mil espectadores, né? Meu pai disse que chegou lá à tarde, o jogo era... Meu pai disse que chegou lá logo cedo para poder assistir ao jogo. Não, 50 mil pessoas. Tinha gente pendurada na torre de refletores que não era de concreto. Seleção sergipana e a seleção do Brasil. Do Brasil, com Pelé, Clodoaldo, o sergipano, não? Todo mundo. Todo mundo. E houve um problema. Como é que nós permitiríamos que todas as rádios ficassem dentro do estádio, usando equipamentos até de SSB, e aquele equipamento que você transmitia numa onda e recebia um outro lá com a mesma onda, não é? Que dava uma distorçãozinha, eles corrigiam. E mais os transmissores que Pedro Apóstolo e José Apóstolo fabricavam, né? Que foram utilizados por muitas emissoras, inclusive pela Rádio Nacional do Rio, com Jorge Cury. Grande Jorge Cury. Sabe qual a ideia que nós vendemos? E comigo estava o Haroldo Lessa, o alagoano de Penedo. Grande Haroldo Lessa. A Lessa, formidável. Eu chego já ao Haroldo. Bola em jogo. Nós fizemos uma circular para as emissoras todas que vieram. Todas foram hospedadas pelo governo, porque só tinha um Hotel Palace. Isso Zé Carlos Araújo, o garotinho, ficou no Hotel Palace. Veio pela Globo, foi o narrador da Globo, com o SSB. Aí, a ideia nossa deu certo. O nosso querido homem provedor da rede telefônica sergipana, ele produziu uma linha telefônica para cada rádio em determinado ponto de Aracaju. Ou seja, a Bandeirante de São Paulo, por exemplo, ficou no restaurante da Associação Atlética de Sergipe, né? Sim. Que eu fui presente, que foi eu que construí com a minha diretoria, com Paulo Leite, excelente figura, que era diretor de esporte, construímos o Parque Aquático. Ficou lá. A Globo do Rio ficou no iate. Instalamos no iate. Cada um com uma linha telefônica. Ou seja, não houve interferência dentro do estádio para as transmissões. E a Tupi do Rio trouxe um coordenador técnico, Manolo, espanhol, que queimou em 220 o transmissor SSB dele. Nossa. E eu estava lá no nosso boletim que a corrente do Batição 120. Era 220. Era 220. Não era 120, era 220. Ele queimou simplesmente o transmissor. E aí do Alcei Bueno de Camargo, da Tupi, ficou sem transmissor porque ele mandou o CD e eu cedi para a Rádio Jornal do Comércio de João Carlos Pai Mendonça, lá em Recife, que era um transmissor de Pedro Apóstolo e Zé Apóstolo. Aqueles valvulados famosos, né? Que eu usei com Walter Teles, irmão de Leonardo Teles, que foi da Nacional do Rio e morreu, faleceu no Rio. Os irmãos Teles. Walter Teles está vivo por aqui. É guardião de um desses grandes edifícios que existem, que Aracaju cresceu muito. Bom, resultado. Pela onda curta da cultura, que era uma onda tropical, eu reuni todo mundo que estava na Rede Tupi, inclusive o Pimpa, Afonso Soares, o velho Pimpa, comentarista, porque do Alcei não aceitou ir para o polo que eu montei para ele. Foi um show. E quando
Vevé fez o primeiro gol sergipano. Eu disse que 50 mil espectadores de pé aplaudiam o Vevé. Ficou marcado, né? Foi 8-2, foi 8-2. 8-2. Mas também a seleção brasileira completa. Seleção sergipana. E tinha Américo, que era advogado da federação e era zagueiro, que chegou para Pelé e disse o seguinte: olha, você é o maior jogador que eu conheço do mundo. Pelé, Edson Arantes Nascimento. Se você me der um baile, eu dou uma pinicada no seu joelho. E Pelé o respeitou e não deu baile em ninguém. E Pelé hoje é a figura maior do futebol mundial, né? Aí você diz, por que não é aquele jogador argentino? Maradona? Maradona. Por que não é Maradona? Maradona nunca foi um Pelé na vida. O chulé, né? Hein? Chegava o chulé. Não foi. Não foi no chulé de Maradona, né? De Pelé. Maradona fez um gol de mão, né? Contra a Inglaterra. 1986. E naquele ano, a Argentina foi campeã do mundo. Viu? E no México. No México. Para onde eu fui. Laurindo Alves Campos, que era colunista social, filho de Dudu da Capela, grande jurista. Ele era jurista prático, mas muito bom. Espalhou que eu não estava no México. O senhor vai contar isso daqui a pouco. Após o intervalo comercial, Magá esteve no México, viu o Brasil tricampeão do mundo lá direto. E foi entrevistado pelo Canal 100. E daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Isso. Muito bem, de volta aqui com o programa Arquivo Aracaju, com essa lenda da imprensa radiofônica aqui no estado, no Nordeste e também no Brasil, o Carlos José Magalhães de Melo. Carlos Magalhães. Magá, México, conhecido como Magá. México 1970. O senhor estava lá. Conta essa história aí pra gente, Magá. Já vem ele com o senhor, né? Você, Magá, você. Mesmo. Pode me tratar como companheiro e amigo. Você, Magá. Foi interessante, porque eu, depois da inauguração do Bastão, nós fizemos a Taça Independência do Brasil. Você lembra? Não. Não? Não. E Oswaldo Cos deu à Rádio Cultura as carteiras de imprensa de 1 a 10. Até Carlinhos, motorista da época da cultura, tinha uma carteira de imprensa. Oswaldo Cos. E eu perguntei, por que isso, Oswaldo Cos? Pelo trabalho que você fez no Batição. Você imagina que é trazer a imprensa brasileira toda para o Batição? Nós só tínhamos o Hotel Palace. Sim. Tínhamos pensões. Aí eu peguei. A época do Hotel Palace, pois peguei. E você conheceu o sistema de veraneio do sergipano na Atalaia, né? Sim. Era na Atalaia, né? Atalaia. Veraneava lá. E a ponte era aquela ponte Pêncio, que terminou caindo, e a turma atravessava de canoa, mas quando foi inaugurada a ação, a ponte já estava construída. Foi quando Juscelino Kubitschek foi presidente da República, tanto é que o nome da ponte era Juscelino Kubitschek. Na época podia usar o nome de pessoas vivas. Bom, aí fizemos uma Taça Independência na Cultura, que recebeu da Embratel um certificado ímpar. A única emissora brasileira que transmitiu ao vivo todos os jogos do estádio foi a Rádio Cultura. Daí veio o cartaz geral. E nós tínhamos um excelente diretor de comercialização da cultura, o senhor Pedro Baixo. A cultura era gerida pelo coronel da reserva, Ribeiro e companhia, né? Que vendia tintas Coral, né? Tintas Coral. E tinha aquele slogan, Rádio Cultura Tinta Coral. E nós crescemos muito. E o Cabo Zé de Santos me trouxe... Lagarto. Hein? Cabo Zé. De Lagarto, desculpa. Cabo Zé de Lagarto me trouxe para me apresentar
Heron Alves de Oliveira, cuja irmã vive aqui em Sergipe, né? Sabia? Não sabia. Erundina, Dona Erundina é irmã dele. Heron era simplesmente o maior produtor de tecidos de qualidade do Brasil. Tem uma indústria e tem o Hotel Heron de Brasília, né? Eu já conhecia Heron. O resultado é que Heron me convidou para ir na caravana dele para o México. 70. Fomos pelo Aeroperu, partindo do Rio de Janeiro, eu fiz Aracaju, Rio, e do Rio para lá, eu levando equipamentos e tudo, para fazer a cobertura. Nós ficamos hospedados no Hotel El Salvador, na cidade do México, na CAD El Salvador. Ficou comigo até, no mesmo apartamento, um outro sergipano, que também foi na caravana do Heron, né? Compravam tecidos e tal e iam. E resultado, eu fiz a cobertura integral da seleção brasileira. E todo jogo que se realizava do Brasil, na fase preliminar, era em Guadalajara. Na fase eliminatória, né? Era no estádio Jalisco, em Guadalajara. E estava eu lá. E quando terminava o jogo, eu ia procurar a delegação brasileira. Um coronel brigadeiro, não, um brigadeiro do ar, era o comandante da delegação brasileira. Foi na época ainda de Revolução, na época de Médici. Eu chegava, me apresentava, ele chamava Clodoaldo, o repórter sergipano está aqui. Lá vinha Clodoaldo, me dava entrevista. Sergipano, tricampeão mundial. Tricampeão mundial. E nós tivemos uma dificuldade imensa, era de passar os boletins de lá para cá, que nós ainda não tínhamos aqui um bom sistema de Embratel. Mas já funcionava a Embratel. Mas o Dalvo Fernandes, você conheceu o Dalvo Fernandes? Não. No rádio. Ele ficava de plantão na hora combinada para preparar os boletins, né? E ele montava os boletins, porque muitas vezes havia interferência, caía a ligação, caía muita ligação. Foi no início do Embratel. É claro que depois eu tive a alegria de uma vez do estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires, chamar alô Embratel, alô Rio. Aí me atende lá um plantonista, disse, aqui Espanha, aqui Madrid. Eu digo, como Madrid? É que o senhor está transmitindo pelo Cabo Submarino, Buenos Aires, Madrid, Cabo Submarino, a Copa Roca que eu transmiti. E de lá ele me transferiu, eu chamei, alô Embratel. Você sabe que me atendeu na Rádio Cultura? Gilvan Fontes. Ô, grande Gilvan. Figura extraordinária, né? Grande Gilvan. Ô Magalhães, maravilha do som. Resultado, muitas rádios brasileiras não conseguiram a transmissão, que fizeram utilizando o sistema interno, que não funcionou, e a linha submarina funcionou, o cabo submarino. O não? cabo. Foi. E foi um sucesso, e a turma vinha me perguntar. Maravilha. Pergunta se a Rádio Clube de Pernambuco, Ivan Lima, se minha transmissão está chegando. Eu perguntava, o Gilvão dava a resposta, não chegou. Não chegou a rádio tal. A turma ficou agradecida. Foi o marco. E o marco principal foi México. E de repente, aquele canal Niemeyer, né, que era exibido em todos os canal 100. Canal 100 e tinha no Niemeyer, cinema, né? É de cinema, em todos os cinemas do Brasil, tinha um canal 100. E Copa do Mundo era coqueluche. E eu fui entrevistado pelo canal 100. Aí todo mundo Cine viu, Aracaju, todo mundo viu, né? Não, no Cine Aracaju estava lá Laurindo Alves Campos, que era colunista social. E advogado. E advogado, grande amigo, casado com a Isaurinha Mascarenhas, que foi Miss Sergipe. E ele espalhou que eu não estava no México, que eu estava no hotel do Rio de Janeiro. Transmitir. No hotel OK, do Rio, fazendo dublagem de lá. Tomou uma vaga. Ô, Laurindo, você não descreveu devagar. Aplausos aí. E Laurindo se mandou. Ficou, logicamente, ridicularizado. Porque foi uma cobertura inédita, não é? Qual foi a primeira rádio do Brasil
de Sergipe para ir para uma Copa. Foi a Rádio Cultura, com Dom Luciano e Dom Távora. E Dom Távora produziu uma coisa milagrosa. Você já conheceu os rádios do Movimento de Educação de Base, de Dom Távora? Conheceu? Sim. Só tinha uma onda. Só ouvia a Rádio Cultura. Era cativo, para educar o povo, né? Era um rádio cativo. Ali tinha a Rádio Cultura, exibia novela, programas infantis. Tudo. Era uma rádio muito educativa. A Aglaé Fontes era diretora. Entrevistei também. Todo. Eu estou sendo justo para com as pessoas, né? E o Alencar, o esposo de Aglaé, também foi diretor do jornal que havia lá dentro, a Cruzada, não é? E Dom Luciano nos dava um apoio total. E Dom Távora. Dom Távora ia dia de sábado, sentava no birô, que era onde eu trabalhava, numa sala com a porta de vai e vem, não é? A gente produzia tudo ali e conversava muito com a gente. Era uma figura humana extraordinária, muito marcado pelo Exército. Ô Maga, e lá voltando ao México, e aquela grande final contra a Itália, o senhor hoje em dia ainda lembra bem? Muito. Tem na memória ali Muito. aqueles 4-1 da final? E o primeiro gol, o Brasil, quando fazia sempre um primeiro gol, não ganhava a Copa. Primeiro gol de cabeça de Pelé, né? Né? Pelé de cabeça. Cruzamento, ele subiu de cabeça e tchuf! Meio campo com um cara inteligentíssimo chamado Gerson. Jogava muito. O Flamengo tem um Gerson, jogador bom. Mas o outro Gerson era fenomenal, né? Criativo. Né? Lançar cada lançamento. E o time que o Zagallo montou, o Zagallo sucedeu na seleção o treinador que era comunista. Era contra a Revolução. Quem foi? Você lembra o nome dele? João Saldanha. João Saldanha, que foi aquela confusão, foi o presidente quem o tirou e colocou o Zagallo na época. Não, e João Saldanha morreu aonde? Na Itália, na Copa da Itália. Ele em cadeira de rodas. 90. E essa turma toda, 1990. a partir da inauguração do Bastião, todo o estado tinha um clube na primeira divisão. Aqui o maior era Sergipe, o outro era Confiança, Itabaiana, né? E essa turma vinha e ia para o cozido que nós preparávamos na Praia 3 de Julho, na nossa casa. Eram nossos queridos amigos. E Jorge Cury fez uma comigo no Rio que eu vou contar agora. Eu fui transmitir um jogo, foi do Sergipe, no Maracanã. Grande Jorge Cury. Jorge Cury. E ele ligou para minha casa. Maria, cadê Magalhães? Ela disse, está aí no Rio. Ele está doente, ele está no hotel Argentina, está com uma gripe terrível. Sabe o que é que Cury fez com o Fuscão dele? Ele tinha um Fuscão de lanterna grande. E tinha um hotel no interior de Minas, né? Glória. Muito conhecido. Foi para o hotel. Cheguei lá, bateu o telefone, eu atendi. Pois não, é Carlos Magalhães aqui. Não, está aqui o seu Jorge Cury com a esposa. Eu estou descendo. Aí desci. Ô Cury, que alegria. Você vem para aqui, não disse que vem. E você está doente. Pague sua conta e vai comigo, com minha esposa, para minha casa. E só saí da casa dele quando estava curado da gripe, direto para o Maracanã. No Fuscão dele. Fuscão daquele de lanternona traseira, né? Uhum. Ele gostava do Fusca. Aliás, morreu no Fusca, né? No acidente a caminho do hotel de Glória, né? E as amizades vieram. E o Heron Alves fez questão de me botar na delegação dele. E o coronel, o brigadeiro, que comandou a delegação brasileira, se chamava Clodoaldo. Clodoaldo, o repórter sergipano Carlos Magalhães está aqui, lá vinha Clodoaldo. Eu tinha entrevista com a seleção, porque ele autorizava, o chefe da delegação. O hotel foi o Hotel Guadalajara também, lá no México. Né? E o Brasil, afinal, primeiro gol de Pelé, né? Depois Carlos Alberto fez um gol, né? Gerson fez o dele também, né? Mas o gol que combinou foi o de Carlos Alberto. O quarto gol. Quarto gol.
A bola rolada pro Pelé e ele bateu forte no canto direito. Agora, o gol que decidiu aquela Copa do Mundo do México foi em Guadalajara. Brasil e Inglaterra. Por 2-1, né? English time. Não, 1-0. 1-0. English time. Aí, quem era o goleiro? Becks. Era um grande goleiro. Não, o melhor goleiro da Copa, Becks. E Pelé, com a equipe dele, inclusive com Coutinho, né, que era treinador físico e foi treinador campeão nos Estados Unidos, né? Quando o Brasil foi campeão nos Estados Unidos, Coutinho era o treinador do Brasil. O tetracampeonato era Parreira. Não, Parreira, mas Coutinho também. Mas Parreira que foi o treinador do Tetra e era o preparador físico em 70, não era isso? Não, Parreira foi em 70. Mas Coutinho também foi em 70, já estava por lá. Ah, lá em 70. Isso era Bonetti, o coordenador da seleção brasileira em 70. Bonetti, grande amigo. E resultado, eu fui para casa de Cury, no Raqueiro dos Bandeirantes, e só saí de lá bom, com ele dirigindo, me levando do Maracanã dentro. E subi pro elevador com ele, porque eu tinha credencial para cabine, que a Globo não permitia que eu instalasse equipamento no Maracanã. Me botava numa cabine com Chico Marques, o coordenador técnico que teve aqui no Batistão, né? Eles não permitiam, não somente o Cury, como o Valdir Amaral. Ô Magá. O Valdir Amaral é aquele que dizia: água e ferrugem, beba brama. Ô Magá, e aquela Copa do Mundo de 94, 24 anos depois, o Brasil voltou a conquistar um título mundial, que foi o tetracampeonato. O senhor estava nos Estados Unidos também? Estava lá. Comandei uma rede brasileira. Ribeiro Neto, né? Tinha um pessoal lá. Ribeiro Neto, Cristiano Prato. Que viviam juntos, viajavam juntos, que a gente dividiu a equipe lá. E nós ficamos com base em Dallas, no Texas. Eu tenho uma irmã, que é médica, Ana Elizabeth Magalhães de Melo Winter, casada, na época, com um ex-superintendente de uma empresa de petróleo estrangeira aqui, no Brasil, em Sergipe. Né? Ele faleceu em Trinidad e Tobago como engenheiro de petróleo, servido a uma empresa americana. Ela tirou o corpo de Trinidad e Tobago, levou para ser sepultado na Inglaterra ao lado da família. Minha irmã Ana Elizabeth de Magalhães de Melo Winter, ela ainda mora nos Estados Unidos, é cidadã americana. E nós temos um sobrinho, que é Christopher. Eles falam muito português, porque em casa só falavam português. Ele é assessor de desembargador. Lá não faz concurso para ser assessor de advogado. O desembargador é quem escolhe o advogado que ele quer. E o senhor estava naquela final contra a Itália, lá no estádio mesmo? Aonde? Naquele dia, no dia da final. Estava. Baggio perdeu o pênalti, né? Baggio perdeu o pênalti. Não, estava. Ali nasceu a grande conquista brasileira, né? E não foi de brincadeira, não. Agora, eu quero contar o gol antológico contra a Inglaterra, posso? Em 70. 70. Claro, claro. O Brasil, primeiro tempo, Pelé subiu de cabeça, tchuf, pra bola. Aí, Banks, escanteio. Era o Aranha Negra, né? Ele era formidável. Mas ele não era negro, ele era branco. Mas era chamado de Aranha Negra. Mas porque... era branco. E resultado, veio o segundo tempo. Tostão. Ouviu falar em Tostão? Claro. Médico hoje, centroavante do Brasil. Caía muito pela esquerda ali, né? Ele chamou 3 zagueiros ingleses para a esquerda. E driblou de 1 em 1. Rolou a bola para Pelé. Pelé viu Jairzinho entrando pela direita. Cortando a grama, a bola tocada para Jairzinho. E o canhão do Jairzinho, o filho dele é treinador hoje, né? Jair venceu Ventura. Banks. O gol mais bonito da Copa foi o de Jairzinho, consagrado, né? E eu estava lá, vendo tudo e transmitindo tudo. Foi o gol mais bonito da Copa, foi aquele de Jairzinho. Mas da Copa, já dos Estados Unidos, muita gente goleou.
Dentre eles, o baixinho, né? Romário. Romário. Né? Era o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Aquela Copa dos Estados Unidos teve a eficiência de Parrilha, né? Mas teve a eficiência também do treinador de goleiros do Brasil atual. Quem foi? Ali o goleiro era Tafarel. Tafarel. É treinador de goleiros da seleção brasileira. Tafarel. Quem diria que Tafarel seria um grande goleiro? Porque ele não tem uma grande estatura, nem nada, mas ele tem isso, cabeça. E acabou aquela história de não rolar a bola, né? O Brasil nos Estados Unidos rolou a bola, como rolou na decisão contra a Itália. Né? O Brasil começou com o toque de bola. E o Gerson, na Copa do México, no estádio de Guadalajara, não, no estádio... Jalisco. Não, Jalisco é em Guadalajara. O Jalisco foi a final, né? No estádio Azteca. No Azteca. Azteca, perdão. Que a gente ia de metrô pro Azteca. Aquele jogo, hein? Que emocionante foi o Brasil. O primeiro gol foi de Pelé, o Gerson empurrou o dedo, né? E teve um jogo também cá, em Guadalajara, que o Clodoaldo fez o gol Salvador. Ele deu de presente um gol para o adversário, depois foi lá e empatou o jogo, você lembra? Foi. Eu assisti todos os jogos, as reprises de 70, mas eu não lembro que jogo foi esse. Foi, Clodoaldo. Gol Salvador, sergipano. E o governo do estado, João Garcês era o governador, trouxe aqui João Avelanche. Foi quem providenciou a vinda da seleção brasileira a Sergipe, quando nós inauguramos uma clínica odontológica Santa Apolônia na rua de Pagatuba. E ele levou João Avelanche para a inauguração. Ô Maga, estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Sim. Mas eu gostaria de uma palhinha, que o senhor narrasse aquele tetracampeonato, quando o Baggio partiu para aquela bola e perdeu aquele pênalti ali. O Brasil era tetracampeão mundial em 94, após 24 anos. Dá uma palhinha pra gente aí. Olha o pênalti marcado contra o Brasil. Uma expectativa muito grande aqui nos Estados Unidos, nesse estádio que não tem nem cobertura, grande estádio adaptado para o futebol, porque o americano ainda não conhece muito de futebol. Preparado o Baggio, correu para a bola, preparou, chutou, por cima, pela linha de fundo, perde o gol. A representação da Itália está perdendo a Copa e não deu outra, deu? Brasil, tetra, campeão mundial dos de futebol. Estados Unidos. E juntos, você sabe quem estava? Pelé comentando o futebol ao lado do grande narrador da Galvão Globo. Bueno. Os dois choravam muito na hora. Os dois pulavam e choravam. E choravam ao mesmo tempo, né? É verdade. E nós estávamos lá com a grande equipe, né? Nós levamos 8 profissionais para os Estados Unidos. E uma vez, para fechar, eu estava preparando uma matéria porque eu gravava de madrugada os boletins do sistema de rádio que nós montamos, né? Com a Clube Paranaense, com a Jornal do Comércio de Pernambuco. E eu ia de carro, dirigindo sozinho, e passava pelo centro de Dallas. Eu uma vez peguei uma trovoada, foi a maior que eu conheci na minha vida. Nunca vi tanto raio. E quando eu cheguei no centro de imprensa de Dallas, que a imprensa ficou condensada toda em Dallas, concentrada, eu fui procurado por uma pessoa que se identificou em espanhol, dizendo que era delegado do FBI. Pois não, estou às suas ordens. Ele disse, eu queria lhe dar uma sugestão. O senhor está vindo pelo centro de Dallas. É muito perigoso vir por ali. O senhor já passou por alguma rua, já viu que a polícia daqui mata. Já vi corpos estendidos na época. Eu confirmei. Ele aí me deu um roteiro
para vir por uma outra via, onde estavam hospedados alguns companheiros nossos da equipe que eu levei para os Estados Unidos. Né? Inclusive o Vital, operador e tudo. Eu digo, eu conheço esse roteiro. Eu segui o roteiro no dia seguinte. Quando eu terminei de entrar no centro de imprensa, que eu tinha credencial, eu entrava com a credencial. No centro de imprensa, e daí apareceu o delegado do FBI. Disse, eu posso falar com o senhor? Deu mais que alegria. Acabei de cumprir o seu roteiro. Ele disse, eu sei, porque nós o seguimos todo dia. Eles me seguiam todo dia, do hotel até o centro de imprensa, que eles sabiam que eu era o coordenador de uma grande rede de rádio. Você imagina? Eu fiquei agradecido. Magalhães, foi um prazer muito grande tê-lo aqui no nosso programa. O prazer de estar com vocês Arquivo aqui. Aracaju, e depois ainda, com certeza, outros programas ainda tem muita história aí para contar. Mas eu gostaria só de fazer um condensadozinho. Pois não, pode ficar à vontade. Aí a turma me perguntou por que foi criado o Magá. Porque eu não aceitei ser Gagá. Né? Deus me permitiu que aos 86 eu esteja aqui lucidamente conversando e com uma coisa que Deus me deu, a inteligência e o armazenamento da inteligência. Com certeza. Eu tive 7 meses em cadeira de rosa, tive Guillain-Barré, passei 2 meses em UTI. Meu filho Ricardo, o esposo de Daniele, foi quem ajeitou a equipe para me tratar. Fui muito bem tratado, por isso Deus me permitiu que eu estivesse aqui com você e com essa equipe, né? Daí ela sorridente, né? Né? E também o nosso... Marcos. É alagoano, viu? Lá de Maceió. É ele, Marcos? De Maceió mesmo? É. Morei lá 6 anos. Maravilhoso. Bica da Pedra, né? Estou começando a falar das praias de Maceió. São maravilhosas. Lá, Sergipe está fazendo um grande projeto do turismo. E como eu fui o primeiro presidente da Insetur e presidi a Comissão de Turismo do Nordeste, quero deixar um testemunho da importância do turismo. Paulo Barreto era governador, pediu que nós preparássemos um documento sobre os terrenos de Marinha. Essa história que falam aí, não, nós aqui resolvemos o terreno de Marinha, não foi? Foi naquela época ainda. Naquela época, Paulo Barreto encaminhou a Delfim Neto, ministro da Economia da Revolução, que se elegia todo ano, toda a eleição, ele era deputado federal eleito pelo Rio. Mas era sempre secretário de Economia do governo federal, ministro da Economia. Ministro, é. Ele mandou, e o Delfim mandou um recado, Li, venha para cá. Sabe quem Paulo Barreto levou a Terracola? Eu. Porque nós coordenamos uma equipe com o padre Arnaldo Patrício de Melo, Conheci, com Padre Pedro Arnaldo. dos Anjos, com Corumba, todo mundo numa equipe pequena, Zé Augusto Siqueira, e redigimos um documento que Delfim Neto aprovou. E com a caneta de peso dele, na vista de Paulo Barreto, ele autoriza utilizar os terrenos de Marinha no estado de Sergipe para empreendimentos turísticos. Toda a rede hoteleira e o projeto Ola de João Alves, por uma questão de justiça. João Alves também foi muito importante nisso, não é? Sim. Faleceu há pouco tempo Maria do Carmo, que deu um testemunho sobre minha vida ao lado dela. Ela como diretora do Sistema Jornal e eu sendo o responsável pela área do esporte, grande equipe campeã. Então, nós desmistificamos o negócio. Tem gente dizendo, não, fui eu que resolvi para a Marinha. Não, quem resolveu o terreno de Marinha em Sergipe foi Delfim Neto, ministro da Economia. Grande abraço, Magá. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. E a todos vocês, viu? Um grande abraço. Muito obrigado, Carlos Magalhães, a todos um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência e até o próximo programa Arquivo Aracaju.